Fala, turminha, beleza? Vamos gravar aqui a correção da REC 1 do segundo bimestre da segunda série do ensino médio do Colégio Darwin, Física. Então, essa aqui é a estrutura da prova. Foi colocado para vocês aqui o estudo da refração, do potencial elétrico e do trabalho do movimento da força, o trabalho do movimento da carga no campo elétrico. Então, vamos começando aqui pelos testes. Bom, na figura abaixo, um raio de luz vindo de um meio material 1 incide de índice de fração N1, incide na interface que separa do meio de material 2, com índice de fração N2. A seguir, o raio refratado incide na interface que separa os meios dos materiais 2 e 3, sendo N3 o índice de fração do meio material 3. Resposta não rasure. Analise as proposições em relação à óptica geométrica e à refração da luz. Então, a gente tem 5 afirmativas, tem que verificar as verdadeiras e falsas e a alternativa, tá? Nesse exercício, a gente precisa sempre ficar com o olho, né, o foco, na equação de Snell. Então, a equação de Snell é assim: o índice de fração do meio incidente vezes o seno do ângulo de incidência é igual. O índice de fração do meio onde a luz refrata, que eu chamo de N2 às vezes, é que aqui tem já um, 2 e 3, então para não ficar confundindo, estou usando IR, vezes seno do ângulo de refração, tá? Então o que acontece? Se o índice de fração aumentar, quando vai do 1 para o 2, vamos supor que a luz está vindo do I, né? Obviamente, incidindo pelo I e refratando pelo R. Se ela está refratando no R e o índice de fração aumentar, significa que o seno do ângulo, portanto, o ângulo, tem que diminuir. Então, ângulo e índice são inversamente proporcionais. E se o índice de fração diminuir, se o índice de fração diminuir, significa que o seno do ângulo, o ângulo tem que aumentar. É isso que a gente precisa testar aqui nessa questão. Tem que fazer com bastante calma para não se perder nas afirmativas, né? Então, se o N1 é igual a N3, o θ1 é igual ao θ3? Sim, né? Porque se eu digo que se o índice aumenta, o ângulo diminui. Se o índice diminui, o ângulo aumenta. Se o índice for igual, o ângulo não aumenta nem diminui. Então, aqui fica verdadeiro. Agora, olha a segunda. O N1 é maior que o N2. O N1 é maior que o N2. Então, o certo seria que o θ1 ficaria menor que o θ2. Então, essa aqui ficou falso. Que o N2 é maior que o N3. Se o N2 é maior que o N3, significa que o θ2 teria que ser menor que o θ3. Essa aqui ficou falsa. Que o N1 é maior que o N2. Então, o θ1 é menor que o N2. Essa aqui fica verdadeira. Se o N1 for maior que o N3, então o certo seria que o θ1 teria que ser menor que o θ3. Então ficou falso. Então, 1 e 4 verdadeiras, 1 e 4 verdadeiras, alternativa E. Tá bom? E de escola. O segundo teste, valendo outro ponto, fala: uma esfera metálica pequena, eletrizada negativamente, toca uma esfera metálica muito maior, inicialmente descarregada. Suponha que a intensidade de perdas de cargas para o ambiente que não ocorra, né? Supondo a intensidade de perdas de carga para o ambiente, é correto afirmar que o que que aconteceu com a esfera pequena? Tem uma esfera pequena que é negativa. Você tem uma esfera muito maior que é neutra. E você toca uma na outra. Quando você tocar uma na outra, elétrons vão passar de uma para outra, até atingir o equilíbrio eletrostático. Só que a esfera grande, ela tem uma capacidade de armazenar carga, a capacitância dela é muito maior
do que a esfera pequena. Então, a quantidade de carga que passa, que sobra na pequena, é pouca e a esfera grande pega muita carga. Então, não cede carga. Falso. Cede pouco, não é pouco, cede muito. Cede a maior parte das suas cargas para a esfera muito maior. A alternativa é C. Porque a esfera é maior, ela comporta mais cargas. A menor, ela expulsa essas cargas. Cede toda a carga? Não. 50% só se fossem esferas iguais. Se elas fossem do mesmo tamanho, cederia metade. A outra é neutra, então passa metade da carga negativa para aquela lá. Então a alternativa aqui é letra C. Beleza? Vamos continuar aqui. Bom, esse aqui era para fazer a representação e a classificação e dar um exemplo. Então, os raios notáveis sempre nas lentes paralelo foco e centro óptico. Só que essa lente é uma lente do tipo, pelo desenho aqui, pelo formato, a forma do desenho, é uma lente divergente. Deixa eu ver aqui que a caneta está preguiçosa. Vamos, canetinha. Então, aqui por esse desenho, por essa forma que está escrito aqui, é uma lente divergente. Significa que o raio refratado, ele se afasta do eixo principal. A convergente aproxima e a divergente afasta. Então, a luz, ela vem paralela do objeto aqui, vem paralela ao eixo. Quando chega na lente, você encosta a régua no F' e diverge, faz tracejada aqui, porque é uma linha de construção, e diverge. Então, esse aqui é o primeiro raio refratado. Opa, o que que aconteceu aqui? Oh, meu Deus do céu, tá me dando um trabalho esse negócio aqui hoje, hein? Pronto. E aqui ela diverge, né? E a outra passa pelo centro óptico sem desvio. Então é só pegar a régua no centro da lente e traçar uma linha que refrata sem desvio. Essa resposta estava valendo um ponto, né? Fazer esses dois tracinhos e colocar aqui a imagem. Aqui é a imagem deste objeto. Aí você classifica a imagem para ganhar outro meio ponto. Observa, é uma imagem menor, está na mesma orientação do objeto à direita, e ela é virtual, porque ela foi construída por linhas, prolongamento de linhas, linhas tracejadas. Então, é uma imagem direita, menor e virtual. E no caso aqui, ela é, um exemplo disso aqui seria olho mágico, o olho mágico da porta do apartamento. Olho mágico é o exemplo, conforme a gente viu em sala de aula. Exercício 4 valendo 2 pontos, outros 2 pontos. Uma câmera fotográfica rudimentar utiliza uma lente convergente com distância focal de 50 milímetros para focalizar e projetar a imagem de um objeto sobre um filme. A distância da lente ao filme é P' de 52 milímetros. Para se obter uma boa foto, é necessário que a imagem do objeto seja formada exatamente sobre o filme e seu tamanho não deve exceder a área sensível do filme. Determine a vergência dessa lente e calcule a posição onde deve estar o objeto. Pessoal, a lente de uma máquina fotográfica é uma lente do tipo convergente. Desenha assim. E essa distância da lente até o filme, aonde é o valor do P', porque aqui tem que formar a imagem. E o objeto ele deve ser colocado aqui na frente, para sair na foto. E essa distância aqui é a distância P.
Essa lente tem uma distância focal positiva, porque é uma lente convergente. Se o exercício fala que a lente é divergente, você põe o sinal menos na distância focal, ou, se convergente, mantém o sinal mais. A vergência, ela é a razão da distância focal, só que a distância focal tem que estar em metros. Os alunos têm que transformar em metros. Lembrando que 50 milímetros é 50 vezes 10 a menos 3 metros. Fica 1 sobre 50 vezes 10 a menos 3 metros. Você pode ter colocado 1 sobre 0,050. Então, a vergência vai dar 20 dioptrias. A unidade é di, 20 dioptrias. Como se fosse o grau do óculos, tá? Como a lente é convergente, a vergência é positiva. Isso aí estava valendo um ponto. E aí calcule a posição do objeto. A posição do objeto é a letrinha P. Naquela equação, 1 sobre a distância focal é 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. Aqui você pode fazer a conta em milímetros para ficar mais fácil. 1 sobre 50 é igual a 1 sobre, a pergunta é a letra P, mais 1 sobre 52, que está marcado no texto que valia pelinha. Passa 1 sobre 52 para a esquerda, então fica 1 sobre P, é 1 sobre 50 menos 1 sobre 52. Aí, o certo é fazer um MC. 1 sobre P é igual. Como eu estou com preguiça, eu faço 50 vezes 52 e multiplico cruzado. Vem o 52 para cá e o 50 para lá. Então ficou que 1 sobre P é igual a 2 por 2.600, que é 50 vezes 52. Aí eu inverto, P é igual a 2.600 dividido por 2, que vão ser 1.300 milímetros, que dá 1,3 metros. E essa é a solução. Ok? Então aí a questão que calculava a distância do objeto P até a máquina para entrar no foco. Beleza? Agora vamos para a parte de eletrostática, duas questões, 4 pontos. Então você tem aqui duas cargas elétricas pontiformes, 2 microcoulombs cada uma, estão fixadas nos pontos A e B, separadas pela distância de 8 metros, 4 para cada lado, com a constante elétrica de 9 vezes 10 a nona Newton por metro quadrado, Coulomb quadrado. Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ele quer os potenciais elétricos no ponto C e no ponto D. Então, o que que é o potencial elétrico? Eu tenho uma certa carga a uma certa distância, eu tenho um certo ponto, e o potencial elétrico no ponto é o resultado da constante elétrica, a carga elétrica, dividido pela distância, sem quadrado. Potencial elétrico é a perturbação, né, de campo que a carga eleva o espaço, né, eletricamente, carregando ali as suas redondezas. Então, se eu vou calcular o potencial elétrico no ponto C, você tem que lembrar que você tem a carga da esquerda e a carga da direita. Você tem a carga 1, então você vai ter que pegar o V1 em C mais o V2, tem a carga 2, tem que somar. E aí eu tenho a constante vezes a carga 1 pela distância 1 mais a constante a carga 2 pela distância 2. Então fica 9 vezes 10 a nona vezes 5 vezes 10 a menos 6 dividido por 4 metros. Repete, porque a carga é igual, a distância é igual. 9 vezes 10 a nona, 5 vezes 10 a menos 6, também dividido por 4 metros. E aí, essa resposta aqui, deixa eu pegar aqui,
Deu, fazendo a conta, 9 vezes 5 é 45, dividido por 4 vezes 2, porque são dois iguais, vai dar 22,5 vezes 10 a terceira volts. Esse é o potencial elétrico no ponto C gerado pelas duas cargas. E o do ponto D é a mesma coisa. Então, do ponto D, você tem que pegar o V1 mais o V2. Então, vai ser K, Q1 sobre a distância 1, mais K, Q2 pela distância 2. A questão é a seguinte, que a distância agora é a diagonal. Essas diagonais aqui, ó. Essa aqui é a distância 1 e essa aqui é a distância 2. Para o ponto D. E é um triângulo 3, 4, 5. Então, aqui mede 5 metros e 5 metros. Então, eu vou ter lá 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 5 metros, e da outra carga também. 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 6, dividido por 5. Que eu posso cortar o 5 com 5, fica 9 mais 9, são 18. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a terceira. Isso aqui dá 18 vezes 10 a terceira volts. Então, as duas respostas, meio ponto cada uma. Tinha perguntado duas coisas, meio ponto cada uma. Depois eu pergunto, o trabalho da força elétrica resultante que atua numa carga que se movimentou do ponto C até o ponto D. Então, o trabalho é igual à carga que multiplica o potencial alto menos o potencial baixo. A carga é 2 vezes 10 a menos 7, que multiplica o potencial alto de 22,5 vezes 10 a terceira, menos 18 vezes 10 a terceira. Então, o trabalho é igual. Aqui dá 4,5 vezes 10 a terceira vezes 2 dá 4,5 dá 90. 90 vezes 10 a terceira, 90 vezes 7, 10 a menos 7 com 10. Então, dá 90. Deixa eu só escrever aqui. Dá 90. Deixa eu pagar aqui o negócio. Dá 90 vezes 10 a menos 7 mais 3. Menos 7 mais 3 é 5. Mas o 90 ficaria 90 vezes 10 a menos 5. Aí pode escrever 9 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Essa é a minha resposta na notação científica da maneira correta. Beleza. Se o aluno, por exemplo, tiver errado os potenciais e fizer a conta do item B com o valor errado, a gente considera o item B isolando o problema do item A, mas tem que ter feito o item A para chegar às conclusões da resposta do item B. Tem que ter pelo menos tentado calcular o potencial de C e de D para ter feito a resposta da letra B, mas eu vou isolar o problema aqui. Bom, na figura estão representadas algumas linhas de força das superfícies equipotenciais A, B e C de um campo elétrico, eletrostático uniforme. A partir da informação na figura, determine. Pessoal, o campo elétrico está aqui, ó. À medida que você vem para a direita, nas linhas de campo elétrico, o V diminui. Então, quer dizer, você anda 5 centímetros e houve uma queda de 30 volts. E o campo elétrico, que é o que pede aqui, o campo elétrico é a queda de potencial dividido pela distância da queda de potencial. Então você perdeu 30 volts em 5 centímetros. A resposta é 30 por 5, são 6 volts por centímetro. Se você puder, se você quiser trocar unidade, fizer por metros, então você pode escrever que o campo elétrico são 600 volts por metro. É só trocar o centímetro por metro, 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então sobe 10 ao quadrado que dá 100. 100 vezes 6. Agora,
O potencial elétrico no ponto C é você fazer a conta invertida, né? Então você passa a distância multiplicando, então você vai descobrir que a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes a distância. A distância que você tem, por exemplo, do ponto B até o que você quer descobrir, que é o potencial elétrico do ponto C, o VC, a distância é 15 centímetros. Então, a queda de potencial entre o ponto B e o ponto C é 6 volts por centímetros vezes 15 centímetros. Isso aqui são 90 volts. A queda de potencial é igual a de 90 volts. Então, quer dizer o seguinte, que o potencial elétrico, a variação de potencial, é o potencial de B, VB menos VC. E aqui você teve uma queda de 90, com VB valendo 10, menos VC. Significa que o VC é igual a menos 80 volts. Menos 80 volts é a resposta. O aluno podia ter feito diferente, né? Porque essa aqui resposta depende da alternativa A. Se ele não quisesse ter pensado na alternativa A, ou se ele errou a alternativa A e fizer a conta aqui embaixo, estiver batendo o raciocínio, eu considero. Mas se ele não faz nada na letra A, não dá para resolver desse jeito. O cara não tem um número. Mas o cara pode fazer de um jeito aqui. Você pode pensar o seguinte: 5 centímetros ocasiona uma queda, uma DDP, de 30 volts. Então, 15 centímetros vai ter uma queda X. Faz a regra de 3. Este X vai dar 90 volts. Se o potencial elétrico de B, subtraindo o 90 volts, vai dar o potencial elétrico de C, porque 90 volts é o que cai em 15 centímetros. Então você tem 10 menos 90, vai dar o potencial elétrico de C. Potencial elétrico de C, opa, potencial elétrico, letrinha V, potencial elétrico de C é igual a menos 80 volts. Pode ser feito assim também. Seria pela lógica, né? Então você tem uma regra de 3 ali. A cada 5 centímetros cai 30. Então em 15 cai 90. Então se de 40 foi para 10, de 10 vai para menos 80. Você tem que baixar 90 volts para seguir a uniformidade do campo, que afinal de contas está escrito que o campo elétrico ele é uniforme. Beleza, pessoal? Espero que vocês se aprovem. Espero que tenha dado tudo certo. Se não, continuem estudando, participem do núcleo de estudos e, se tiver dúvida, estou à disposição. Estudem pela PO, estudem pela REC 1, estudem pelo roteiro de estudos. Por isso que chama roteiro de estudos. Tchau e fui!